Eu encontrei um texto onde no meio de uma abundância tem uma falta. Só que a crise não é de azeite. Não está faltando azeite. Está faltando vaso. Segundo o livro dos reis de Israel. Capítulo 4. Versículo 6, parte B. Parte B. Sucedeu que foram cheias as vasilhas. E disse ao seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais. Não há mais. Não há mais. Então o azeite. Então o azeite. Então o azeite. Aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus. E toda a igreja diz: sente. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E a Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, nesse lugar, a liberdade. Essa é uma viúva que perdeu seu marido, recebe uma ameaça de ser levado os seus 2 filhos, e numa situação de desespero, essa mulher vai pedir ajuda ao profeta Eliseu. Ela vai clamar, e quando ela chega diante do profeta, ela fala: meu marido, teu servo, tu sabes que ele era teu servo e te temia. Esse homem morreu e agora veio o credor levar meus 2 filhos. O profeta olha para ela e diz assim: eu sei que você está contando a história do seu marido, mas deixa eu ouvir um pouco da sua história. Porque diante de Deus há uma multidão aqui reunida nessa noite, mas Deus conhece a nós como indivíduo, no individual. Talvez você esteja olhando muitas pessoas do seu lado, mas para cada pessoa existe um propósito de Deus aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer que ela diz: olha, tua serva não tem nada em casa a não ser um vaso com um pouquinho de azeite. Ela recebe uma instrução: vai nos teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, pede vasos emprestados. Coloca lá no teu quarto, entra na tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta da tua casa. Começa a trabalhar sobre o azeite, vai pondo esse azeite, vai pondo os vasos para encher. Agora, quando você for buscar vasos nos seus vizinhos, não peguem poucos. E tem mais uma coisa: não peguem vasos cheios. Quando você for buscar vasos, vai haver uma multiplicação sobre eles. Eu vou encher os vasos. Só que para eu encher, você precisa ir buscar duas qualidades dentro desse vaso. Primeiro, vai buscar os vasos, ou seja, vai buscar os vasos
disponíveis. Porque não é porque você vai buscar que você vai trazer todos, mas aqueles que se disporem a vir, que venham com você. Deus está procurando disponibilidade nos vasos. Segunda coisa, quando você encontrar disponibilidade, eles vão precisar fazer uma coisa. O quê? Se esvaziar. Traga vasos vazios. Mas espera aí. Não é Deus que diz enchei-vos do Espírito lá em Efésios? Mas no processo de se encher, eu não quero vasos cheios, eu quero vasos vazios. Porque no processo de se encher, mais vale para Deus vasos vazios do que vasos cheios de si mesmo. No processo de encher, mais vale vasos vazios do que vasos cheios de coisas que atrapalham o meu agir e o meu trabalhar. Então tragam os vasos, podem ser vazios, mas tragam eles disponíveis. A mulher trouxe os vasos, porque na sua casa havia azeite, mas só havia um vaso. E quando dentro de casa não há vasos, é preciso ir buscar fora. A Bíblia vai dizer que ela vai nos vizinhos, ou seja, na mesma região. Quando ela chega nos vizinhos que os vasos se dispõem a estarem, esses vasos vão aprender alguns processos. Primeiro processo, não há exposição em ser cheio. Para aquele que quer ser cheio, vai ter que aprender a entender o que é intimidade. Porque ele disse, quando você trouxer os vasos, a primeira coisa que você faz, fecha a porta. Porque tem gente que tudo que ele vai fazer, a porta da vida dele é aberta. Só que os vasos que você vai trazer para que eu possa encher, eles vão ter que aprender um processo. Vaso não se enche no público, se enche no secreto. Público é o que nós estamos fazendo agora. Mas cabe a nós dar continuidade àquilo que Deus está plantando em nós hoje, para que amanhã vivamos algo ainda maior. Então ele diz, os vasos que você trouxerem, ensine a eles, fechando a porta. Porta fechada. Vida fechada. Segredos com Deus. Segredos em casa. Coisas reservadas. Nem tudo está aberto, nem tudo as pessoas podem saber. Fecha a porta. Segunda coisa, põe os vasos em ordem. E comece a encher esses vasos. É interessante que a Bíblia vai dizer que quando ela enche, ela vai separando os vasos que estão cheios. E é interessante porque quando um vaso decide ser trabalhado e ser cheio, ele entende que ele não é só, que tem outros vasos que também estão no mesmo processo. É por isso que com Deus não existe nada exclusivo para ninguém. O espaço é meu, o lugar é meu, a cadeira é minha, a vaga é minha. Não, tem outros vasos. E o vaso vai ter que aprender algo. O quê? Que no meio desse trabalhar, existe uma lista onde eu tenho que ver Deus enchendo outro vaso e separando outro vaso e não me separando. Porque um dos sinais de maturidade espiritual é entender que eu não sou a última Coca-Cola do deserto, mas que Deus pode levantar quem quiser, separar quem quiser e fazer o que quiser. O difícil não é ser vaso cheio com outro cheio. O difícil é ser vaso vazio vendo o outro ser cheio na sua frente. Porque enquanto todos estão no mesmo nível, não dá problema. Quando alguém cresce um pouco mais, aí vem os problemas.
Enquanto Daniel estava na Pérsia, na Babilônia, e Daniel era um deles, nunca teve problema. Quando a Bíblia diz que ele se destacou, criou inimigos. Só que Deus vai ensinar para esses vasos que eles precisam entrar e aceitar o processo que outros vão passar na frente deles. A Bíblia diz que a mulher, quando vai encher o vaso que estava vazio, ela faz algo. O que, pastor? Ela põe à parte aquele vaso que está cheio. Porque existiam duas prateleiras naquele quarto. Quantas? Prateleira de vasos vazios e prateleira de vasos cheios. Quando eles chegam para serem trabalhados com aquele azeite, todos estão vazios. Quando eles começam a ser trabalhados, uns começam a ser cheios. E o que começa a ser cheio, existe um processo muito forte na vida dele. Qual, pastor? Separação. 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 Por quê? Porque na prateleira de vasos cheios não cabe vaso vazio. Então a primeira coisa que Deus faz na vida desse vaso é transicionar ele de ambiente. Porque no meio de conversas vazias, vasos cheios não cabem mais. No meio de amizades vazias, vasos cheios não cabem mais. No meio de amizades que nada lhe acrescenta, vaso cheio não cabe mais. Põe à parte o que está cheio. E se eu sou espiritual, eu tenho que entender a separação de Deus. Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus chama um povo para ser exclusivo seu. Você está preparado para ser cheio? Deus vai mexer no teu hall de amigos. Deus vai mexer nas tuas companhias. Deus vai mexer na prateleira de vasos vazios e vai colocar você na prateleira de vasos cheios, 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 cheios. Algumas coisas não cabem para essa estação, porque a estação que foi já passou. O que é que você, como vaso cheio, faz andando? Como o Salmo 1 diz, e se assentando na roda de escarnecedores vazios. Mas eu quero mais de Deus. É impossível acessar um ambiente de mais de Deus estando no meio dos vasos vazios. Porque vaso vazio não tem nada para oferecer, tem para tirar. Nessa noite Deus te convida a acessar um ambiente novo. Nessa noite Deus te convida a viver esta separação. Não é que você vai brigar com ninguém lá fora, mas vai acontecer de forma natural. Você mesmo vai observar alguma coisa dentro de você e vai dizer: tem uma coisa diferente, eu não consigo ouvir essas conversas mais, não cabe mais aqui, está doendo no meu ouvido. Você que tinha o costume de sentar e beber, e beber, e beber, você vai olhar para pessoas. Estou lançando uma profecia. Você vai olhar para pessoas, porque eu vivo isso, eu creio nisso, eu ouço isso todos os dias. Você vai sentar nesses ambientes e vai dizer assim: como eu era capaz de passar uma noite inteira fazendo isso. É que o vaso começou a encher. Você não está mais na prateleira de vasos vazios. Existe um propósito definido sobre a tua vida. Levanta a mão que eu quero profetizar. Você vai ter ojeriza. Não, vou falar uma palavra mais desbocada. Você vai ter nojo de sentir aquele cheiro que você mesmo usava, que você mesmo fazia, mas porque você está na prateleira de vasos cheios, não cabe mais para você.
Deus está liberando pessoas e removendo atmosferas de pecado na tua vida e te pondo para sentar na mesa dele. Eita, que a presença de Deus é real. Não é lavagem cerebral. Não é forçação de barra. É que não cabe mais. Não é quiz. É pecado, não é pecado, pode, não pode. Paulo diz, tudo é lícito. Só que tem coisa que não me convém. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem alguns ambientes que eu nunca mais vou me enquadrar. Tem alguns ambientes que eu nunca mais vou me encaixar. Porque eu não estou mais na prateleira dos vasos vazios. Põe à parte o que estiver cheio. Põe à parte o que estiver cheio. Esses vasos tiveram que passar esse processo de sair de uma vida vazia para agora entrar numa vida cheia. Prateleira de vasos cheios vai tomando espaço, vai tomando forma, porque outros vasos vão se enchendo. E não é que a prateleira de vasos vazios vai ficando vazia, porque existe uma hora que o azeite está jorrando. A mãe olha para o filho e diz, mais um vaso. Até que o filho olha e diz assim, acabou. A minha pergunta é, por que ela grita mais um vaso? É claro que ela não viu que acabaram os vasos, mas ela está olhando para o azeite e está vendo que a torneira ainda está jorrando muito. Então ela diz assim, traga-me mais um. Por que ela diz, traga mais um? Porque ela está vendo que tem mais para ser derramado. Porque ela está administrando o azeite e o azeite continua jorrando. Só que alguém dá um grito e diz assim, ei, acabaram-se os vasos. Na mesma hora a Bíblia vai dizer, então o azeite parou. Então o azeite, como é que no meio de uma abundância tem uma crise? Como é que no meio de água jorrando tem gente com sede? Como é que no meio de um liberar, de um derramar, de um abrir, tem alguém que está com a mão fechada? Eu encontrei um texto onde no meio de uma abundância tem uma falta. Só que a crise não é de azeite. Não está faltando azeite, está faltando vaso. Mas Senhor, tem tanta gente. Jesus foi quem disse, a seara é grande. Na perspectiva de vocês, tem mais pessoas do que trabalho, mas na minha não. Na minha tem mais trabalho do que pessoas. Porque pessoas para ir do jeito delas tem muito, mas pessoas para caminhar no passo da eternidade tem poucas. Quando um dos filhos grita, não há mais vaso, ele não está dizendo que os vasos, não existe mais vaso na face da terra. Ele está dizendo que ali, naquele quarto, naquele ambiente, está faltando vasos para serem cheios.
Então, a Bíblia me dá o direito de dizer que o céu não está procurando alguém perfeito, até porque os vasos eram vazios. O céu está procurando alguém disponível. Porque o que está faltando não é azeite, é espaço. O que está faltando é vaso. O que está faltando é fome de Deus. O que está faltando é gente disposto a receber. A crise não é de azeite, a crise são de vasos. Eu afirmo para vocês aqui nessa noite: Deus está procurando os vasos. Eu posso citar para você de Gênesis a Apocalipse. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Deus olha para Ezequiel no meio de uma crise de uma nação e diz: Ezequiel, eu busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha e tapasse o muro a favor dessa terra para eu não destruir. Mas sabe o que é que eu concluí, Ezequiel? Que está faltando vasos. Na antiga aliança faltaram vasos. A Bíblia diz que Deus, não tendo por quem jurar, jurou por Ele mesmo. Na nova aliança, quando a mulher é encontrada que bebe da água de Cristo, ela diz: agora onde eu devo adorar? Jesus olha para ela e diz: vem a hora. E essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas sabe uma realidade? O Pai procura os tais. Não tem aqueles filmes que a gente vê no filme, uma placa bem grande, um papel estabelecido nos postes: procurado. O céu nessa noite colocou na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, no Brasil e no mundo, uma placa dizendo: procuram-se vasos. Se o Pai está procurando, é porque está faltando. O azeite parou, não acabou. Por que o azeite parou? Porque faltou espaço. E quando falta espaço, Deus não desperdiça azeite. Não tem pérola para porcos. Deus não vai desperdiçar nada, porção nenhuma, na vida de quem não quer. É por isso que Isaías dá um grito, capítulo 1, versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não me conhece. No meio de um povo onde cantava, louvava, lá no versículo 10 ou 11, se eu não me engano, ele diz: eu não quero que vocês ofereçam sacrifício, mas não, tem muito sacrifício, tem pouca obediência. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, versículo 18: se vocês quiserem, porque o meu reino não é para quem pode, não é para quem acha, não é para quem pensa, é para quem quer. Se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer do melhor. Se vocês quiserem e me ouvirem, eu vou derramar azeite tal sobre a vida de vocês, que esse azeite vai fartar a vida financeira, a vida sentimental, a vida emocional, a vida espiritual, e nunca mais haverá vazio. Jesus está tão presente aqui. Se todos entendessem esse mistério.
Dá para pegar o céu com a mão hoje. Tem vaso disponível aqui? O que está faltando é vaso, mas nessa casa, nessa noite, tem vaso disponível. Deus não vai jogar azeite fora, mas onde tiver a tampa de um vaso aberto para receber, o céu vai derramar. Tem derramado o Espírito de Deus aqui nessa noite. Recebe. Recebe força. Oh meu Deus, eu estou me segurando aqui. Recebe graça. Recebe alegria. Recebe virtude. Porque tem azeite nessa noite. O que está faltando é espaço. Mas se tiver espaço, o azeite não para. Meu Deus. Se tiver espaço, é fonte de água viva. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, rios, rios de água viva. Se tem uma igreja que não veio buscar um prazer de 3 segundos, se tem alguém que não veio aqui para um encontro social, eu quero encontrar aquela menina que é bonitinha, que eu quero olhar para ela, ela olha para mim. Se tem alguém aqui que veio para ser cheio da graça e do poder de Deus, eu quero declarar: tem azeite, tem azeite, tem azeite. Tem azeite para quem quer ser renovado no Espírito Santo. Tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite. Tem azeite. Tem azeite. Tem azeite. Eu vou insistir, tem azeite. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Crianças, jovens, velhos, adultos serão cheios. 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 Posso falar uma coisa para você? Deus está procurando espaço. Posso falar uma coisa para você? Mas Ele não está encontrando. Posso provar para você? Se o mesmo desespero que você tem quando perde seu celular e quando você perde sua Bíblia foi igual, tá tudo certo. Mas se há em você um sentimento que você perde a vida quando perde o celular, é porque está faltando espaço. Igreja, está faltando espaço. O Espírito Santo está procurando. Eu ouço o gemido do Espírito Santo dizendo: como eu quero encontrar um lugar.
É por isso que todo homem, todo rei na Bíblia que levou Deus a sério, Deus derramou muito. Por que o outro rei não viveu o que Davi viveu? Porque a entrega de Davi foi diferente. A única coisa que diferenciou o reinado de Saul para Davi foi o espaço. Porque quem escolheu Saul foi Deus. Mas foi uma escolha do povo. Deus mandou o profeta ir buscar Saul. O mesmo Deus que buscou Saul, buscou Davi. Qual é a diferença? Do espaço que cada um deu para ele. É por isso que a partir de hoje a gente vai ver na esquerda acontecendo uma coisa e na direita outra. É o mesmo ambiente, é a mesma pessoa. Deus disse para Abacuque: Abacuque, os dias de vocês não vão melhorar. Por sinal, deixa eu abrir um parênteses. Você está pensando que o mundo vai melhorar? Vai não, vai ser cada dia pior. Homens amantes de si mesmos, egoístas. Violência triplicada. Pode entrar o melhor governante, sair o melhor. A nossa esperança não está no governo. Só que Deus olha para Abacuque e diz: eu não vou brincar de mentir com você, porque Deus não mente. Ele disse: você quer saber? Os caldeus vão entrar aí, vão afligir vocês. Só que tem uma coisa, Abacuque: o meu justo. Eu vou traduzir: aquele que eu encontrar espaço nele, esse viverá da sua própria fé. Sabe o que significa isso? Está preparado para ser abençoado no maior tempo de crise que nós estamos vivendo? Se tiver espaço, tem milagre. Se tiver espaço, você vai prosperar. Deus não está querendo mudar o tempo para te abençoar. Ele abençoa você no tempo que nós estamos vivendo. Porque milagre é isso. Milagre não é favor de ambiente. Milagre é favor do céu. Porque para Deus nada é impossível. Se Deus precisasse que o ambiente mudasse para te abençoar, não era milagre, era coincidência. Posso falar uma coisa? Está faltando espaço. O Espírito Santo está querendo encontrar espaço, mas não está achando. Dentro do mesmo texto, e eu começo a encerrar agora. Do mesmo texto, não mudou o texto. A Bíblia diz que ela recebe o milagre. Versículo 8 vai dizer o seguinte: um dia Eliseu passa por Sunem. E quando ele passa por Sunem, ele passa na casa de uma mulher. Quando essa mulher observa que Eliseu está passando, ela não perde a oportunidade. Porque quem tem sabe quando o outro tem. Quando você não tem, qualquer coisa serve. Só que quando você tem o Espírito Santo vivo dentro de você, você conhece de longe. Quem tem. Quando a sunamita veio, o profeta passando, ela falou: conheço. Por quê? Testifica. É a mesma comunhão, é o mesmo Espírito. Não vou ser enganada. Não ficará nada oculto aos meus olhos. Testifica, é o mesmo Espírito. Quando ele passa, vem cá, profeta, tem uma refeição. Ele vai embora. Ele passa de novo. Ela falou: não tem aquele dia que você passou que eu fiz uma refeição? Eu ampliei o seu espaço agora todas as vezes. Quer descobrir quando alguém está dando espaço para Deus? Ele troca uma vez por todas as vezes.
Ele troca um dia por todos os dias, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Essa mulher está aumentando o campo de intimidade dela com Deus. Mas tem uma hora que ela não se conforma, porque uma pessoa cheia de Deus quer ser mais cheia ainda. Isso é Bíblia. Uma pessoa que descobriu uma fonte que jorra, bebe de uma água tão forte, tão limpa, tão poderosa, que ela não se contenta com aquele copo, ela quer uma jarra. Irmão, humanamente falando, quando você descobre algo bom, você não quer passar para os outros, divulgar, dizer, vai lá, faz assim. Mesma coisa é Deus. Quando você experimenta, quando você prova, quando você come, quando você bebe, essa mulher vai falar logo para o marido e dizer, olha, eu observei que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Façamos. Que o nosso amor não seja de palavras, façamos. Que não seja eu amo Jesus, mas não faço nada pelo reino, façamos. Arregacemos as mangas e façamos. Tiremos o comodismo e façamos. Tiremos aquilo que nos acomoda na cadeira e façamos. Façamos-lhes, pois, um quarto, obra de pedreiro. Mas não vamos fazer esse quarto em qualquer lugar não, porque para Deus, Deus não quer ocupar qualquer lugar. Ou Ele é o centro, ou ele não é nada. Façamos esse quarto em cima da nossa casa, para dizer que o lugar de prioridade na nossa vida, o lugar mais alto da nossa vida é dele. O profeta acabou de sair de um lugar onde estava faltando espaço, mas entrou em outro ambiente onde tinha espaço. Construíram 4 coisas nesse quarto e eu encerro: uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Cama não é lugar de visitação, não é lugar para quem visita. Para quem visita é sofá. Quando ela constrói o quarto, que ela põe uma cama, ele diz, ele vai ficar. Jesus não quer passar tempo com você. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, é aquele que habita. Não é segunda-feira eu creio e terça-feira não. É aquele que faz morada. Pode morar aqui. Ela constrói um quarto, mas ela põe uma cama para dizer, fica. Quando Moisés, no seu momento de mais ápice com Deus, viu a glória de Deus, Deus falou para Moisés, eu vou mandar um anjo. Moisés disse, não. Eu construí uma cama para o Senhor. Se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Eu não quero anjo. Eu não quero profecia de profetas vazios. Eu quero a tua presença. Cama, mesa, lugar de refeição e comunhão. Porque depois que ele ficar, vai ter comunhão. Cearei com ele e ele comigo. Isso significa olhar, sentar, ouvir, receber. Cadeira, lugar tanto de governo para ensino quanto de governo para aprendizado. Quem aprendia naquele tempo precisava sentar. Quem ensinava naquele tempo, nas autoridades da sinagoga, ensinavam assentados. Cadeira é lugar de aprendizado. Candeeiro, lugar de luz. Lâmpada para os meus pés é a tua
palavra e luz para o meu caminho. Sabe por que esse quarto não podia faltar o toque do candeeiro? Porque tem gente até que já criou uma cama, já criou uma cadeira, mas ainda não teve a revelação plena. A luz não clareou ainda. Porque só quando a luz acende mostra onde tem trevas. Só quando a luz acende mostra onde está a escuridão. A Bíblia vai dizer que uma mulher perdeu uma dracma dentro da sua casa. A Bíblia diz que depois que ela varreu e acendeu a luz, o que estava perdido foi encontrado. Para quem acendeu a luz não há mais propósitos perdidos, foi achado, foi encontrado. Você sabe qual é a diferença da primeira mulher para a segunda? E eu fecho minha Bíblia. É que a primeira foi em busca do profeta para receber um milagre. Quando o milagre acabou, o profeta foi embora da casa dela. Você sabe qual é a diferença do segundo? Ela não foi em busca do milagre, ela só queria a presença. Porque na casa que faltava espaço, na segunda tinha espaço. Não se preocupe que o sacrifício de Jesus na cruz nunca vai ser em vão. Alguém está dizendo, tem espaço para você hoje aqui? Não, Jesus. Mas tem outro alguém que está dizendo, vem, Jesus. Enche, Jesus. Transborda, Jesus. Fala, Jesus. Transforma, Jesus. Trabalha, Jesus. Muda, Jesus. Aviva, Jesus. Restaura, Jesus. Espírito Santo, vem. Sabe o que eu acho lindo? Ela não foi em busca do milagre, mesmo precisando de um. Só que quando o profeta está no quarto, porque tem coisas que não aconteceram ainda, porque o quarto não foi construído, o profeta olha e diz, o que é que eu posso fazer por ela? No maior nível de intimidade com Deus, não é você que chega para Deus e mostra sua lista, é Deus que olha para você e diz, o que é que eu posso fazer por você? Aí alguém olha para ele e diz assim, sabe qual é o problema dela? Ela não tem. Como? Ela fez sem ter, ela adorou sem ter, ela construiu sem ter, ela se relacionou sem ter, ela se entregou sem ter, mesmo tendo uma necessidade. Pois é, ela não tem um filho. E mesmo que quisesse ter, não pode ter mais, porque o marido dela já passou da idade. O profeta vai olhar para ela e diz, vem cá, eu quero mostrar para você, quando eu encontro espaço, o que é que acontece na vida de alguém. Pega o teu calendário. Que data é hoje? Hoje é dia 15. De hoje para 1 ano abraçarás um filho. Por quê? Encontrei espaço. E onde eu encontro espaço, o tempo não limita a promessa. Encontrei espaço, e onde eu encontro espaço, impossibilidades humanas são removidas, porque maior é a palavra daquele que tem espaço sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a vida de alguém. Mas o que eu quero nessa noite não é fazer um milagre. O que eu quero nessa noite é encontrar um espaço.